Eu e a Patrícia vamos receber agora o médico Alexandre Naime Barbosa, vice-presidente da Sociedade Brasileira de Infectologia. Muito obrigado pela sua participação aqui conosco, doutor Alexandre. A gente estava falando na hora de chamar a entrevista. Chega período de chuvas, infelizmente esse problema volta anualmente ao Brasil, não é mesmo? Muito bom dia, Juliano. Muito bom dia, Patrícia. Realmente, quando nós temos esse período em que começa o verão, temos uma temperatura maior, né? Estamos acabando a primavera, começando o verão. E nesses últimos anos, alguns fenômenos naturais aumentando a pluviosidade. Nós temos aí 3 anos consecutivos de fenômeno La Niña. Temos o aquecimento global, que está aumentando as áreas onde o calor é mais intenso. A dengue acaba sendo, então, potencializada. Nós temos que lembrar que na série histórica, desde que a dengue foi reintroduzida no Brasil, lá no começo da década de 80, esse ano de 2022 vai ficar marcado como o ano que mais tivemos mortes por dengue em toda essa série histórica, em todos esses últimos 40 anos. O registro anterior, o pico anterior, havia acontecido em 2015, com 986 óbitos, e o último reporte da vigilância do Boletim Epidemiológico de Dengue do Ministério da Saúde, que saiu agora na segunda-feira, ele já aponta, como você disse, Juliano, 975 óbitos. Isso porque esse reporte, esse boletim, se refere até a metade do mês de novembro. Então ainda temos toda a segunda quinzena de novembro e todo o mês de dezembro para totalizar, infelizmente, os óbitos que provavelmente vão acontecer por conta de um número exagerado de casos de dengue. Esse ano, Juliana, nós já tivemos registrados 1.400.000 casos de dengue no Brasil. E é um problema que ele é recorrente, mas ninguém fala sobre isso. É uma doença que acaba ficando pouco divulgada, pouco discutida. Parece que as pessoas se cansaram de falar de dengue, mas dengue mata. Não é possível que nós possamos aceitar que em um ano nós tenhamos mais de 1.000 óbitos por dengue no Brasil e que isso seja, infelizmente, mais um recorde triste para a nossa saúde pública. É assustador, doutor. Agora, você fala aí de mais de 1 milhão de casos e a gente viveu uma pandemia de coronavírus que só se controlou o número de infectados e também de mortes com a vacina. Antes do coronavírus surgir, a gente já vivia esse drama com a dengue, que tem se intensificando, chegando a esses números assustadores. Não se trabalha na produção de uma vacina, algo que possa nos proteger de fato, porque hoje o que nos protege são as medidas de prevenção. Você evitar água parada, evitar a proliferação do mosquito, o agente causador da doença. Mas ainda não há ali uma medicação direta que te bloqueia contra a dengue, uma vacina. E aí, falta muito para a gente conseguir uma vacina de proteção? Qual que é a dificuldade? O que se sabe, hein, doutor? Olha, Patrícia, você tocou num ponto essencial. Primeiro, é importante lembrar que as medidas de prevenção à dengue já são conhecidas do brasileiro, como eu disse, há 4 décadas. Há 4 décadas que nós trazemos essa mensagem de eliminação do vetor. Quem transmite o vírus da dengue, a doença, é o Aedes aegypti. Então, o mosquito se prolifera em água parada, ele bota os seus ovos e esses ovos podem ficar em ambientes, mesmo sem água, seco, durante 6 meses, até 1 ano, um pouco mais que isso, viáveis. E para que a prevenção seja efetiva, é necessário campanha, é necessário investimento. E tudo que a gente não viu nos últimos anos foram campanhas voltadas para a dengue, foi a educação que precisa ser permanente em relação à população. O segundo ponto que você colocou, nós temos agora uma vacina em avaliação pela Anvisa, uma vacina de um laboratório japonês, que teve excelentes resultados contra todos os sorotipos da dengue. Lembrar que a dengue tem 4 sorotipos, o dengue 1, 2, 3 e 4. Uma vacina que já foi aprovada na Indonésia, recentemente aprovada pela Agência Europeia de Regulação, a EMA, que seria o correspondente aqui no Brasil, a Anvisa, e nós estamos aguardando essa aprovação, essa avaliação da Anvisa, que se arrasta pelo menos há quase 1 ano.
É uma vacina que poderia impedir a infecção e principalmente, como toda vacina, principalmente o desfecho mais importante é evitar casos graves e óbitos pela doença. Lembrar que a gente fala muito de doenças emergentes, como monkeypox, que é uma doença importante, mas levou, por exemplo, até agora 14 óbitos no Brasil. Enquanto que dengue, todo ano, ceifa milhares de vidas, né? Centenas de milhares de vidas, como vai acontecer esse ano, e a gente continua estagnado em relação à prevenção. Ô, doutor Alexandre, o senhor fez um alerta aí, na verdade, uma coisa muito grave, né? Sobre a falta de ação do poder público no que diz respeito a campanhas de conscientização. Inclusive sobre a monkeypox, foi uma coisa criticada desde que a doença surgiu. Atribui-se ao comportamento da população de risco a redução de casos e não a campanhas em si. Agora, nós temos que cobrar isso de alguma forma, porque, como a Patrícia disse, a prevenção é com o seu cuidado, não ter água parada. Mas eu não consigo controlar se o meu vizinho do lado, de baixo ou de cima, está fazendo a mesma coisa. Então, ou seja, eu posso me proteger, mas sem saber se vou estar protegido. Queria entender o que acontece para aumentar o número de mortes. Há problemas de atendimento no serviço público de saúde, as pessoas chegam mais graves, porque a dengue é uma doença que existe há algum tempo, que a gente sabe que as pessoas se contaminam. Eu já peguei dengue, muitas pessoas já pegaram, mas o tratamento normalmente é de sucesso. O que acontece? Ou o aumento no número de mortes se deve ao maior número de contaminados? Juliano, o ponto principal de tudo isso que você colocou, e é muito importante deixar isso claro, é a comunicação assertiva. Tudo que não houve em relação à dengue nesses últimos anos. É importante dizer, é importante deixar claro, enfatizar aquilo que nós estamos mostrando. Dengue mata. Dengue é uma doença grave. Portanto, eu tenho que agir em duas formas neste momento em que a gente não tem medidas preventivas, não temos vacina, não temos uma medicação preventiva. Primeiro, bater na tecla sempre, continuar insistindo na relação à prevenção, fazer aquelas vigilâncias domiciliares, deixar os agentes de saúde visitar as casas, multar os imóveis que estejam permitindo acúmulo de água. Um segundo ponto, um alerta para a população em relação aos sintomas. Você tem toda a razão. Dengue é uma doença que, se for manejada de forma precoce, se há os primeiros sinais e sintomas, a população procurar atendimento médico, for diagnosticado, houver a reidratação, alguns casos, reidratação oral. Outros casos, reidratação intravenosa. Os óbitos são extremamente raros. Então, as mortes que acontecem são porque as pessoas chegam tardiamente no serviço de saúde, já com dengue grave ou choque hemorrágico da dengue, que são os estágios finais. E aí, realmente, a chance de óbito aumenta muito. Mas tudo isso passa por uma comunicação, passa por um alerta que tem que ser feito para a população. Há uma coisa importantíssima que não aconteceu nesses últimos anos, uma coordenação entre o governo federal e os governos estaduais e municipais para que essas ações sejam efetivas. Enquanto o Ministério da Saúde continuar a não fazer essas ações, você veja, quem é que tem que fazer esse alerta? Esse alerta da dengue que nós estamos fazendo agora, ele foi suscitado pela Sociedade Brasileira de Infectologia. Então, nós percebemos esse número, estamos aqui na imprensa falando sobre o problema, enquanto o Ministério da Saúde, que deveria fazer esse papel, simplesmente acaba fingindo que isso não existe. Então, temos que incentivar que o novo governo ataque esse problema de frente para que a população saiba não só em relação às medidas de prevenção, mas também como agir aos primeiros sinais e sintomas. Muito bem, obrigada, doutor Alexandre Naime Barbosa, pelas explicações, mais uma vez aqui nos ajudando a entender um pouco dessas doenças que atingem o nosso país. Obrigada, doutor, um ótimo dia e até uma próxima. Prazer estar com vocês, Patrícia, Juliano, grande abraço para todo mundo que está ligado na Band News TV. Valeu. Esse alerta é importante, né, Paty? O diagnóstico precoce é a principal forma de prevenir o agravamento da doença. Portanto, aos primeiros sinais de sintomas, procure o atendimento médico, não é mesmo?